Muito bem, estamos ao vivo para mais uma live. Ao vivo para mais uma live sobre mentoria sistêmica. Nós vamos falar, como sempre, sobre as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Galera chegando, vou esperar minha convidada chegar. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de mentoria sistêmica. E se durante o nosso conteúdo aqui, você tiver alguma pergunta, você pode colocar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sem fone de ouvido. Tá bom o som? Tá bem claro? Escreve aqui pra mim, como é que tá o som pra vocês. Quem tá aqui hoje que tava no episódio de ontem sobre a criança birrenta. Tá bom, Laura? O som tá bom? Então tá bom. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Som bom. Deixa eu ver se minha convidada já está aqui. Ver. Prontinho, chamando a Fabi. Feliz com a chegada de vocês. Hoje é dia de mentoria sistêmica. Lembra que você pode colocar a sua pergunta. Muita gente chegando. A aula foi maravilhosa, foi bacana. Ó, Andréia, lembrando que hoje às 14 horas a gente vai fazer uma live lá dentro do Facebook, só para o grupo do Facebook, só para tirar dúvidas sobre a criança birrenta. Bacana, muito bom. Bom, deixa eu começar me apresentando aqui. Eu sou a Alessandra Camilo, mentora de negócios por meio da visão sistêmica. E o que o elemento sistêmico ele traz para a gente, né, dentro dos nossos negócios? Ele nos ajuda dentro do processo onde há dinâmicas ocultas. O que a gente percebe na prática? Que na hora de empreender, muitas pessoas têm dificuldade. Dificuldade no seu passo a passo, dificuldade de gravar um vídeo. Há muitos pontos de dificuldades rotineiros, né? Dificuldade com a rotina. Deixa eu ver aqui, Fabi, o Instagram tá avisando para mim que você não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar a solicitação para você. Vamos ver se é algum. Fabi. Pronto. Vamos ver. Ou é porque você não está aqui ainda? Bom, então o que acontece? Na nossa rotina do dia a dia, na nossa rotina empreendedora, a gente acaba tendo dificuldades, né? Porque quando a gente vai empreender, como é que funciona esse processo dentro do empreendedorismo? A gente tem um objetivo a atingir. Então, a gente escolhe um produto ou serviço. Esse produto ou serviço é o que eu vou comercializar. Eu tenho uma solução para um problema. Então, esse meu movimento, ele começa. Então, eu preciso, primeiro, a escolha de um produto ou serviço. O que é que eu vou entregar para o mercado? Depois, eu preciso fazer um posicionamento. Esse posicionamento, ele precisa ser bastante assertivo. Depois, tem um momento que eu vendo. E depois da venda, acontece o quê? Acontece a experiência do cliente. O cliente chegou para mim. Esse cliente, ele vai me dando feedbacks de como o produto está, o que eu posso melhorar, quais são novos passos que eu posso dar. Então, muita coisa acontece dentro desse nosso contexto, né? Dentro desse processo cíclico, entre o produto, o posicionamento, a venda e a experiência do cliente. Só que para fazer tudo isso, né? Que eu gosto de explicar aqui para vocês, 80% diz respeito à nossa força de ação e 20% às nossas estratégias. Então, quem em mim, né? Que é a teoria do quem em mim faz esse movimento diário? Quem em mim sai para trabalhar todos os dias? Quem em mim sai para trabalhar todos os dias? Onde aquilo que eu faço de forma consistente, diária, inovadora, né? Tem momentos que a gente está trazendo coisas novas, mas dentro de um processo de consistência, de autenticidade, para que eu possa trazer mais pessoas para perto de mim. Então, a visão sistêmica,
ela vem trazer esse embasamento, essa base toda que contribui com que nós tenhamos um autoconhecimento diferenciado para poder fazer esses novos movimentos. A Nairan, sair da criança birrenta é uma vigília constante. Vira um estilo de vida, né? Porque todos os dias nós estamos convidados à procrastinação, todos os dias nós estamos sendo convidados de que aquilo que a gente não está fazendo, que aquilo que a gente está fazendo não está bom, então que a gente precisa modificar algo, e isso causa uma certa tensão, né? Muitas pessoas acabam desistindo, ou outras pessoas acham que estão empreendendo, quando na verdade elas só estão com um hobby na mão. Porque se você tem um negócio e esse negócio não traz dinheiro para casa, você tem um hobby e não um negócio. Um negócio quer dizer que no lugar de você estar trabalhando num projeto, numa empresa, em um outro local, aquilo que você decide empreender para você é o que está trazendo dinheiro para casa. Faz sentido isso para vocês? A Laura colocou, minha dificuldade é sobre agenda. Semanas tenho muitos clientes e outras eu tenho poucos. Com certeza, alguma dinâmica me trava. Quando você pensa aqui, Laura, nos clientes, né? Tem semanas que você tem e na outra semana isso segura, né? Quando você está de forma consistente tendo clientes, do que você está precisando abrir mão, né? Então, quando a sua agenda fica vazia, com o que você ocupa essa agenda? Olha primeiro para isso. E o segundo movimento é quando o cliente chega, quando o dinheiro chega para a gente, o que isso está mostrando para a gente? Que aquilo que nós estamos fazendo está num caminho de prosperidade. Então, aquilo que está chegando para mim está para mim dentro de um contexto, de um caminho de prosperidade. Se você prosperar, você fica mais parecida ou menos parecida com o que acontece no seu sistema. Então, pensa nesses dois pontos aí, né? Então, a gente tem alguns contextos que eles são os contextos mais imediatistas. Então, quando eu não tenho cliente, de repente, eu tô trocando aquilo, né? Porque eu tô fazendo algo que, de repente, me traz mais prazer do que em si o cliente, do que em si a própria responsabilidade ali do cliente. E há um outro movimento que é quando a gente fica diferente da nossa família. São as lealdades invisíveis. Depois escreve aqui para mim. Qual desses dois faz sentido aqui para você? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sair da criança birrenta, muito bem. Tá. Tem uma pergunta aqui da Alilice. Minha dificuldade é com a constância no Instagram. Aqui é uma parte técnica. Vamos pensar assim, primeiramente numa parte técnica, depois a gente olha com carinho para a parte sistêmica. Dentro da parte técnica nós precisamos ter dentro de nós objetivos para fazer as coisas. Qual é o motivo para eu fazer esse movimento no Instagram? Então, se você tem um produto e no Instagram você faz o posicionamento, porque depois você tem uma estratégia de vendas, esse fluxo ele vai ficar muito melhor. Agora, se você não sabe o que você está fazendo no Instagram, exatamente qual é a sequência de conteúdos que você vai colocar, que você vai trabalhar na sua rotina do dia a dia, isso pode estar tirando a sua força, está tirando a sua energia. E aí, como que a gente vai olhar para isso no ponto de vista sistêmico? Primeira pergunta, por que você decidiu empreender? Quem você decidiu empreender? E sobre isso que você está empreendendo, qual é o propósito disso que você está fazendo? Ah, Lê, meu propósito é só fazer dinheiro. Quando a gente tem como propósito apenas fazer o dinheiro, isso não tem força. Quando a gente tem o propósito experimentação, eu estou experimentando a vida. Eu quero me relacionar com mais pessoas. Eu estou trabalhando com muito carinho essa solução que eu tenho hoje e ela leva para o meu cliente, essa solução leva para o meu cliente mais felicidade, mais alegria, ele consegue alcançar algo. Então, quando a gente ganha força de propósito daquilo que a gente está fazendo, o nosso ponto de contribuição com o crescimento do nosso país, com o crescimento do nosso planeta, com o nosso crescimento enquanto pessoas, então o que acontece? Torna-se fluido aquilo que a gente tem que fazer na rotina do dia a dia. Então, esses são movimentos que estão ligados a nós. E dentro do movimento sistêmico, a gente sempre vai olhar qual que é o comportamento, qual que é o padrão familiar, né? Qual que é o padrão que existe na sua família de origem? Como é visto o empreendedorismo
dentro deste contexto, como que você tem se relacionado com os seus pais, como você se relaciona com o seu sistema de origem, como você se relaciona hoje no seu relacionamento de casal. Porque o empreender, ele é um ponto relacional. E muitas vezes a gente está o quê? Repetindo dentro do nosso contexto empreendedor, formas de como nós nos relacionamos com a nossa própria família. Faz sentido isso para vocês? Legal. Você falou, caiu mais uma ficha aqui, né? Perguntei quem em mim não tem consistência. Me veio na hora o meu bisavô. E a gente vai descobrindo, né? Quando a gente vai crescendo dentro da visão sistêmica, das competências sistêmicas, por que a gente vai descortinando as dinâmicas ocultas, né? Porque a gente vai fazendo um trabalho muito bonito, com muito respeito, que vai incluindo todo esse processo, que na verdade é um campo invisível, né? O campo da consciência familiar, ele é um campo invisível, por isso que a gente chama de dinâmicas ocultas. Então, à medida que eu vou escolhendo meu produto, fazendo meu posicionamento, crescendo nas vendas e vou descobrindo, vou crescendo nos conhecimentos, eu vou podendo, através de exercícios sistêmicos, através do conhecimento, através de meditação, através da minha conexão com algo maior, a gente vai fazendo as liberações. A Valesca. Tenho a sensação de trabalhar no amadorismo. Não sei para onde ir. Sem processo. Método. Daí fico perdida, sem credibilidade com os funcionários. Como detectar o que me trava? Tenho a sensação de trabalhar no amadorismo. Então, assim, ó, se eu não estou no amadorismo, eu estou onde? Eu estou no profissionalismo. Então, o primeiro movimento, onde que é esse recurso? Se eu estou num ponto amador e eu preciso de um ponto profissional, onde está esse recurso para eu me movimentar em direção a esse recurso? Esse é um primeiro movimento. Não sei para onde ir, sem processo. Aí isso vai te ajudar. Método, daí fico perdida e sem credibilidade com os funcionários. A credibilidade com os funcionários, claro, né, vem desse ponto do processo, mas vem aqui, Valesca, a gente tem que olhar o ponto relacional. A forma como o nosso jeito de relacionar, como a gente se relaciona, né, com a nossa vida dentro de outras esferas, ela é levada também para o nosso movimento relacional dentro dos negócios. Então, o que pode ser uma dinâmica oculta aqui? Quando você olha como que é o seu relacionamento com os seus pais, como que é o seu relacionamento com os mais velhos da sua família, como que está o seu relacionamento de casal ou ciclo íntimo, as pessoas que estão mais próximas a você hoje na vida adulta. Então, você vai ver que dos seus relacionamentos primários também há uma repetição nesse processo atual. E se você já tem equipe, aí se você já tem se você já tem equipe, se você já tem funcionários e colaboradores, se você já tem um produto, se você já tem uma empresa, um serviço, uma empresa, o que acontece? Você já há muitas coisas brilhantes aí em você, né? Então você já tem um ponto de liderança, você já tem um ponto grande de construção. Então também olhar com carinho para isso, né? Para as coisas que você também conseguiu construir até aqui. Então é a forma relacional. Quando a gente descobre uma melhor forma da gente se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, muita coisa bonita acontece na nossa vida. O que posso fazer quando percebo que pode haver uma lealdade ao sistema? A Silvina perguntou. A gente faz o processo da inclusão, né? Se eu estou tendo uma lealdade invisível, é alguém que precisa ser visto dentro do meu sistema. Então, é como se eu dissesse para aquela pessoa, né, para aquele movimento, sabendo ou não sabendo quem é essa pessoa, de que ela faz parte, né? De que ela faz parte. E essa é uma postura onde é muito mais uma postura da gente de coração do que um ritual em si. Então, há muitos excluídos, né, dentro do nosso sistema. Abortos, pessoas que... drogados, alcoólatras, pessoas que fizeram algo que para o sistema não foi bem-vindo, ex-relacionamentos que não são bem-vindos. Então, o que acontece? Toda exclusão pede uma compensação. Então, quando há os excluídos, aí esse movimento ele volta para reequilibrar o sistema, né? É um processo que a gente ensina com um pouquinho mais de calma, ensina os exercícios, faz todo o movimento, mas em linhas gerais esse é o movimento.
Seu método é muito massa e prático, diferente da forma de ensinar. Obrigado. Frase de Bert Hellinger, né? Ensinamento de Bert Hellinger. O essencial é simples, né? Então, com o que eu trabalho hoje? Eu trabalho com estratégias de produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. Só que trazendo toda uma base sistêmica. Por quê? Porque eu acredito que 80% é força de ação e 20% é estratégia. Então, há muitas estratégias e boas estratégias, excelentes estratégias, porém, muitas vezes a gente não consegue aplicar e não sabe o que está acontecendo, né? E às vezes a pessoa fala, você está com preguiça de fazer isso, você não consegue fazer isso, só que acaba sendo uma coisa maior. Então, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. E vocês que estão aqui, vocês estão me acompanhando na minissérie Empreendedorismo Sistêmico, Empreender é um Jogo de Adultos. Já está lá no YouTube, a minissérie, o episódio de ontem. Hoje, 14 horas, tem um bate-papo sobre a minissérie, sobre a aula, sobre o episódio de ontem. E aí, depois a gente tem um episódio na quarta, um na quinta. Aí, na quinta-feira, eu vou dar as instruções para quem quiser seguir comigo no PAIS, no Programa Avançado Empreendedorismo Sistêmico, que começa na próxima terça-feira. O propósito muda durante... peraí que eu pulei uma pergunta aqui. O que posso fazer quando... já essa aqui. Seu método. O propósito muda durante o processo? Sim, o propósito muda. Às vezes a gente está com um propósito até onde a gente alcança ver. E quando a gente vai se movimentando, coisas bonitas, grandes, maravilhosas vão acontecendo, a gente vai se conectando principalmente a algo maior. Então pode ser que esse propósito ele mude, pode ser que esse propósito aumente. Então, pode acontecer. O que eu vejo? É mais raro assim, um propósito que está indo por um caminho, ele 100% por outro caminho. Dentro daquela mesma linha, né? Onde o propósito ele passa por modificações. A Laura colocou, quando sou próspera, apareço com o meu pai e ocupo minha agenda com afazeres familiares. Domésticos e do noivo. Parecido com minha mãe e todas as mulheres que conheço. Olha que bacana, Laura. Agora você já sabe. Agora você já tem esse movimento. O que a gente faz com isso? A gente olha com carinho. Por quê? Do 0 aos 7 anos, a gente é uma folha em branco. Então, não só nas nossas células, e a epigenética já forma isso, que nós não herdamos não apenas a cor dos olhos, mas também nós herdamos comportamentos, emoções, dores, histórias que estão no nosso contexto geracional. Então, quando a gente tem aí do 0 aos 7 anos uma folha em branco, todas aquelas pessoas que estavam bem próximas a gente, e o nosso papai e a nossa mamãe, eles são provavelmente pessoas que mais estiveram com a gente, então a gente está fazendo download direto do quê? Daquilo que eles estão fazendo e daquilo que está imprintado neles das gerações anteriores também. Então, quando a gente cresce, por isso que a visão sistêmica ela traz algo bonito, né? Muitas vezes a gente está repetindo um padrão sem saber, sem nem entender o que é e como funciona essa questão dos padrões. Então, quando a gente vai tendo clareza, a gente vai tendo um movimento bonito sobre isso, o que acontece? A gente cresce dentro desses ensinamentos e a gente pode fazer novas escolhas. Deixa eu ver aqui. Grace colocou algo, deixa eu voltar. Bom, respondi aqui. Estou respondendo uma por uma. Quem tem pergunta, coloca aqui. Sou próxima, tá? Da Laura, respondi. Deduzo que a criança pequena está muito ligada também sobre a expectativa que colocamos no relacionamento com o nosso cliente. Sim. Sim, Guilherme. O que acontece? Quando a gente está bem dentro do nosso processo relacional, né? Então, dentro do meu sistema familiar, eu me coloco como filha, eu estou dentro da ordem, eu sei como devo ver minha mamãe, meu papai, os mais velhos, os iguais. Depois a gente vai para a vida. Dentro da vida nós vamos ter o quê? Relacionamento com amigos, relacionamento com pessoas do nosso trabalho, relacionamento de casal. Então, quando eu estou navegando dentro desses sistemas, como que eu estou me posicionando? Quando eu namoro, quando eu caso, como que eu estou vendo essa pessoa que está ali comigo? Eu estou vendo ela como ela é, olhando para ela, olhando para o sistema dela, respeitando todas as condições, todos os movimentos dela.
Ou eu ainda busco, reivindico algo nos meus pais dentro desse contexto relacional? Como eu me relaciono com os meus amigos? Quando meu chefe não é muito legal comigo, ou às vezes até um chefe que é legal comigo, como que eu tenho feito esse movimento? Como que eu tenho trabalhado isso, né? Isso é muito comum, por exemplo, dentro das corporações, onde os colaboradores, eles sempre sabem mais do que aquilo que o chefe sabe, né? Do que o chefe está fazendo. Mas eles não compreendem que ali é uma posição de liderança, que ali é desafios também, né? Então, você pode ver que é muito comum isso dentro das corporações. E aí, o que acontece? Aí eu saio para empreender. Então, se por esses sistemas que eu passei, eu não tive uma postura adequada, onde essa postura, ela segue a ordem, ela segue o equilíbrio e ela segue o pertencimento, quando eu chego para empreender, eu já chego daquele jeito. Ou seja, completamente fora de ordem, sem saber equilibrar, muitas vezes querendo até mesmo salvar o meu cliente, e sem saber a questão, excluindo coisas. Por quê? Porque isso já vem de outros sistemas. E aí, quando chega ali na frente do cliente, quem eu estou vendo? Eu estou vendo algo, mas não necessariamente o cliente. Então, o cliente pode estar trazendo uma representação de algo que eu ainda reivindico dentro de mim, que provavelmente começou lá na minha infância, como sendo uma reivindicação infantil. Entende? Faz sentido, Guilherme? Então, esse processo, quando esse ponto ele está bem explicado, como eu tenho que ver o meu cliente, vocês vão ver que muda tudo. Vamos olhar o seguinte, ó. Como que é esse movimento? Esse movimento é assim. Quando você chega para posicionar na rede social, 1000 pessoas vão te ver. Você tem que fazer todo o movimento. Então, você está fazendo um post, as coisas rápidas, você está chamando a atenção das pessoas. Dessas 1000 pessoas que estão te vendo, 100 pessoas vão ficar mais pertinho. No caso aqui, nós estamos em 60 pessoas. 60 pessoas estão mais pertinho. Então, eu chamei, eu fiz um ponto de atração, aí agora eu estou me relacionando aqui com vocês, e desse grupo aqui de vocês, um pequeno grupo segue comigo. É o funil. Atração, relacionamento e vendas. Só que tudo isso é um processo relacional do começo ao fim. Então, quem tem dificuldade em ter consistência nas redes sociais, quem tem dificuldade de se relacionar, quem tem dificuldade de gostar das pessoas, da audiência do próprio cliente, não é que tem nada contra a audiência, não é que tem nada contra aquelas pessoas que ainda não compraram de você, mas já te conhecem, já te chamam pelo nome, já tem uma interação pelo direct, por WhatsApp, e depois as pessoas que compram. Então, o problema relacional não está no presente, o problema relacional está onde? Está no passado, que foi o tema da aula de ontem. O que significa criança birrenta? Criança birrenta é que no lugar de eu estar do presente para o futuro, numa postura adulta, eu estou do presente para o passado. Então, eu não estou olhando para o mais, o que Bert Hellinger chamou do mais, e quando a gente está caminhando para o mais. Eu estou construindo família, eu estou construindo história, eu estou construindo um legado, eu estou contribuindo com um grupo de pessoas, independente se esse grupo é um grande grupo, se isso é de um pequeno grupo. Eu estou fazendo um movimento para frente. A Grace colocou, acho que a minha família teve origem lá no passado, desde a escravidão. Todos nós, né, Grace? Quando a gente volta, né, muitas gerações, então, ou é da turma dos senhores, ou é da turma dos escravos, né? Então, quando a gente volta muitas gerações, a gente meio que vai se encontrando lá atrás. Vou assistir agora o episódio de ontem. Vai lá, Dê, você vai gostar. Ale, e a família do marido? Ela também influencia no meu negócio? O marido é sócio? O marido está dentro desse contexto contigo? Ele está dentro desse projeto contigo? Aí a resposta é diretamente sim. Agora, qual seria o outro ponto de influência, né? Que quando a gente está dentro do nosso negócio, quanto melhor, quanto mais feliz a gente está dentro de outros sistemas, a gente tem uma energia diferente para poder ligar com aquilo. Aqui eu não sei se é um negócio que você constituiu depois de casar com ele, tem influência. Aqui se é um negócio com ele, tem outra influência. Aqui se é um negócio que vem apenas da sua família, tem outra influência. Mas, via de regra, podemos ter como resposta o sim.
Podemos ter como resposta o sim, porque a forma como a gente se relaciona em outros sistemas tem impacto geral. Bom, Gustavo chegou. Oi, Gu. A Jenny chegou. Como lidar com as críticas durante o processo de forma sistêmica, sempre dando um lugar, né? Eu dou um lugar. Então, eu dou um lugar para ver o que daquela crítica que vem é algo que eu possa de verdade olhar com carinho, que eu possa de repente melhorar. Esse é um movimento. E o segundo movimento é que quando uma pessoa traz algo para mim e aquilo mexe de forma negativa comigo, quer dizer que é algo que ainda precisa ser curado em mim, né? Toda pessoa que passa, o ensinamento é, toda pessoa que passa pela sua vida e traz uma tensão, tá mostrando algo que precisa ser curado em você. Agora, quando a pessoa vem, ela faz algo, né? E você até vê, fala, nossa, por que essa pessoa tá agindo com essa crítica, ela tá agindo desse jeito? Mas eu olho que por trás dessa crítica tem uma pessoa com dor, aí é outra coisa. Toda pessoa que está fazendo uma coisa não legal, não é porque ela é não legal, é porque esta pessoa tem uma dor. E aí, como que eu vou agir com isso? Eu preciso ter os meus limites. Ah, tem uma pessoa que toda vez que eu tô fazendo live, entra, tá criticando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu vou lá e vou excluir aquela pessoa. Alê, mas você está fazendo uma exclusão sistemicamente, isso não é permitido. É permitido desde que eu esteja colocando um limite, né? E essa pessoa está ferindo a ordem, né? Ela está vindo num espaço que é meu colocar, enfim, coisas que não deveriam. Bianca lindona, saudades de ti também. Dificuldade de fazer negócios para nós mesmas. Como é isso, Fê? Escreve um pouco mais aqui para mim. Não entendi o que você colocou aqui. O que mais? Valesca, me diz se você tá aí. Eu vi que você colocou aqui. Ah, Maria Luísa, do Paz, turma 2. Maria Luísa, como está sendo passar pelo Paz, turma 2? Conta um pouquinho aqui para o pessoal, para quem está pensando se depois vem para a turma do Paz 3 ou não. Valesca, eu vi que você tinha pedido aqui para participar. Coloca um oi aqui ou clica de novo se você quer participar, para você entrar aqui ao vivo comigo. E quando o parceiro não está, a Aline colocou, e quando o parceiro não está no mesmo caminho de empreender junto com a gente? Não tem problema a pessoa não estar no mesmo caminho dentro desse contexto do movimento de empreender. Camila Lindona, dentro desse contexto, Aline, de empreender. Se ele está seguindo um caminho e você está seguindo outro caminho, não tem problema, desde que vocês estejam olhando com carinho, com respeito, com apoio para aquilo que o outro está fazendo. Como que está esse movimento de vocês? Alê, esse movimento ele não está assim. Então, como adultos, né, quando a gente vai falar da postura infantil, eu estou no passado, da postura adulta, eu estou do presente para o futuro. Eu preciso ter esse combinado, eu preciso saber, eu preciso não só saber, como muitas vezes poder explicar. Às vezes alguém não está seguindo com a gente num determinado caminho, até porque a pessoa não entende direito qual é o ponto, qual é o peso daquele caminho para a gente. O que aquele movimento, o que aquele processo significa para a gente. Então, quando a gente consegue deixar isso às claras, né? E aqui nós vamos falar o quê? Nós vamos falar das relações transparentes, né? Um adulto adora quando o outro adulto coloca limite nele, né? Então, o que é o limite? É quando a gente expressa, né? Quais são os nossos movimentos, como isso deve acontecer. Porque quando dois sistemas se juntam, né? Quando duas famílias se juntam, quando um casal se junta, esse processo ele tem que dizer respeito ao crescimento dos dois, né? Ao crescimento da entidade casamento, ao crescimento da individualidade de cada um. Então, muitas vezes, um não apoio, né? Um não apoio, uma não visão clara sobre aquilo que é importante para o outro dentro do crescimento, está muito mais ligado a essa pessoa ainda está presa nesta criança birrenta dela, ou seja, né? É um movimento que, no lugar dele ser muito mais adulto, ele é muito mais menino, né? Ou muito mais menina, e aí as coisas acabam não... As coisas acabam não fluindo bem. Então, sim, a gente pode crescer dentro das diferenças, né? A gente pode crescer fazendo coisas diferentes, não tem problema nenhum. A questão é como isso é posicionado para o outro. A Aline colocou, o marido não é sócio, mas eu senti que mudei no campo profissional
quando casei. É por conta do movimento das nossas prioridades irem mudando, né? O que você tem que olhar aqui, Aline? Essa mudança, esse movimento, você se sente indo para o mais ou para o menos? Me sinto indo para o mais, e às vezes indo para o mais tem alguns percalços. Eu me sinto indo para o menos, né? Quando você vai para o menos, quando você entende que você se submete ou coisa do tipo, né? Quem você está seguindo? Né? Quando o teu casamento ele começa a ter determinadas características, observa se essas características são parecidas aí para você. A Fê colocou, faço produtos e lançamentos para outras pessoas, mas procrastino o meu. Fê, se você fizer sucesso, você vai ficar diferente de quem? Se você fizer sucesso, você vai ter que abrir mão do quê? Olha para isso. Ó, a Maria Luísa colocou, da Parafine colocou aqui, ó. Incrível e imperdível. Estou evoluindo muito e a criança crescendo. Bonito. A Luana também do Pais 2, vem pro pai, gente. Muita transformação e amadurecimento. A Thalita, para mim, tem trazido mais clareza e força de ação, disponibilidade em fazer, mesmo sentindo medo ou constrangida, como no caso da exposição nas redes sociais. Que a gente vai indo para um lugar, né? Um lugar dentro da gente. Essa é a galera que está na turma 2. A Denise. Tenho uma sociedade com meu ex-marido e uma empresa que não funciona. Nunca funcionou durante o casamento. Entrei como sócia para dar saída da ex-esposa dele. Qual o impacto sistêmico disso? Tenho uma sociedade com meu ex-marido em uma empresa que não funciona. Que não funciona se a empresa não funciona com seu ex-marido. A empresa não funciona. Nunca funcionou durante o casamento. Entrei como sócia para sair, né? Para saída de alguém. Qual o impacto sistêmico disso? Você está presa lá na empresa. O impacto sistêmico disso é que, assim que possível, agora que você já tem o conhecimento, assim que possível, você programar com ele a sua saída da empresa. É sério esse movimento, sabe? Da gente colocar nome nas empresas. E aqui no Brasil teve muito aquele movimento, né? Eu já tive empresa assim, de trazer alguém só para ter 1%, né, de sociedade da empresa. Hoje já é permitido a gente abrir, mesmo que uma empresa grande, num contexto apenas no nome de uma pessoa. Então, o que eu sugiro aqui para você é trabalhar a correção disso. Casa de Maria. Tem muito sentido o que você fala. Obrigada. Obrigada também. A visão sistêmica precisa estar presente em todos os minutos do nosso dia. Sim, a visão sistêmica, o que a gente trabalha no PAIS, né? À medida que os conhecimentos vão chegando, porque o que eu vou desenvolvendo ao longo do programa? As três leis sistêmicas, a lei da ordem, inclusive tem uma aula da semana passada que está lá no YouTube que eu falo sobre as 3 leis. Então, nós vamos ter a ordem, nós vamos ter o equilíbrio e nós vamos ter o pertencimento. Então, como que eu vou trazendo isso? Como que esse contexto é dentro da família? Então, quando eu olho para minha família, como é que eu olho para isso? A gente olha dentro do empreendedorismo, como que eu aplico isso aqui no dia a dia, o que eu tenho que olhar e por que se eu sempre estou equilibrando as 3 leis, se eu sempre estou deixando elas fluidas, é aquele momento que no final do meu dia eu estou me sentindo bem, que as coisas estão leves para mim dentro da minha rotina. E eu trago também o empreendedorismo sistêmico dentro do relacionamento com o cliente. Então, não é só empreendedorismo. Depois eu vou mais a fundo no relacionamento com o cliente. Ou seja, se eu estou confundindo a minha audiência, o meu prospect e o meu cliente com algo que não é dele mesmo, que não é ele mesmo, eu não tenho força para vender, eu não tenho força para atração do meu cliente. Então, é bem interessante. Então, como a Grace coloca aqui, a visão sistêmica, ela precisa estar, ela precisa virar um estilo de vida para a gente. Então, a gente olha para as 3 leis sistêmicas, eu olho para a minha forma de ajudar, que são as ordens da ajuda. Eu olho como que está aqui, Grace, pessoal, como que está o meu crescimento dentro dos 3 níveis de consciência, porque Bert traz para a gente o nível de consciência pessoal, o nível de consciência familiar e o nível de consciência espiritual. Então, todo esse movimento ele vai trazendo muita clareza para gente.
Estão perguntando aqui do investimento do Paz. O investimento do Paz é em torno de R$2.000, 1.997. Só que se você compra lá nas primeiras horas, você tem sempre um bom desconto para poder fazer parte do grupo. Então, a gente traz como base competências sistêmicas. E o que está acima das competências sistêmicas? A gente trabalha o produto, o posicionamento, a venda e a experiência do cliente. É bem interessante. E aí o pessoal tem dado feedback seguinte, que isso está mexendo no meu relacionamento de casal, a forma como eu estou me relacionando com meu filho, as reconciliações que eu fiz com os meus pais, porque isso faz parte do processo. Então é bonito que a gente entra no campo dos negócios, entra no campo do empreendedorismo, porque qual que é o objetivo do Paz? É você ter musculatura, ter força de ação para fazer tudo o que é preciso na sua rotina no dia a dia, para que o seu negócio seja próspero, para que os clientes cheguem, para que sua mensagem alcance mais pessoas, para que você possa viver do seu negócio, né? Crescer, lapidar, criar um produto ou serviço, lapidar e crescer o seu negócio, né? Porque não existe um movimento mágico, a gente tem que estar todo dia, isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, ó. Então tem que trazer conhecimento, tem que ir esclarecendo para as pessoas o que é o produto ou serviço, tem que contribuir, as pessoas pegarem um movimento ou outro que é entregue aqui, elas poderem fazer algo com isso, né? Ai, Ale, peguei esse conhecimento e já fui fazer um exercício com ele. Esse é o nosso movimento. A Letícia, quando eu descubro de quem vou me diferenciar, o que eu faço para me livrar da autossabotagem? Quando eu descubro de quem vou quando eu descubro de quem vou me diferenciar, o que eu faço para me livrar da autossabotagem? Não é uma autossabotagem, não, tá? Vou citar um exemplo aqui, Lê, para ficar mais fácil. Digamos que a minha mãe nunca tenha empreendido. E eu cresci ouvindo minha mãe falar, filha, você tem que arrumar um marido, cuidar dos filhos, esse é o nosso intuito, é o nosso projeto. E ainda bem que muitas mulheres tiveram esse projeto, né? Senão a gente não estava com um mundo tão populoso, tão bonito, tão florescido como é hoje. À medida que o tempo vai mudando, essas coisas, né? À medida que a modernidade, a gente vai avançando, as coisas vão mudando. Então, digamos que eu tenha vivido isso. E aí, quando eu quero empreender, ou eu quero ser uma mulher que, de repente, não quero me casar, é como se, de alguma forma, eu estivesse quebrando uma ordem, né? Que vem do meu sistema, que vem da minha família. Porque quando eu olho para minha mamãe, aconteceu isso, para minha vovó, para as minhas titias. Então, eu estou vendo aquele movimento, né? Então, eu não me livro, não é uma autossabotagem. Olha que bonito. No sistêmico, Lê, o que a gente faz? A gente honra e agradece, né? Porque independente de qual movimento que veio antes, este movimento trouxe a gente até aqui. Então, pra gente, se a nossa mamãe talvez não tivesse pensado desse jeito, ela não teria conhecido nosso papai e nós não estaríamos aqui hoje. Então, a primeira coisa é porque como ele é um processo de inclusão, é um processo relacional e é um processo do amor, então é um movimento que muitas vezes a pessoa fala, eu sou assim porque minha mãe me criou muito parecida com ela. Às vezes a pessoa tem uma raiva disso, tem um movimento. E esse movimento tira a força. Por quê? Porque é como se eu olhasse para minha mãe menor que eu, né? Porque ela traz isso, porque ela aprendeu da mamãe dela, aprendeu da vovó dela, e ela estava nesse movimento. E a gente começa a fazer, eu começo a fazer, você começa a fazer esse movimento diferente. Então, quando a gente olha para essa mamãe, para essa vovó, para o nosso sistema, e a gente dá um lugar, né? Que aquelas foram as escolhas daquelas pessoas, só que eu começo a fazer diferente. Então, o que acontece? O nosso sistema, ele começa a crescer, ele começa a expandir. Por quê? Porque nós estamos trazendo novos elementos para esse sistema. Então, a regra aqui é sempre olhar com carinho para qualquer coisa, né? Bert trazia o seguinte ensinamento: somos todos inocentes. Então, quando eu saio das reivindicações, quando eu saio das acusações, quando eu não quero... quando eu não olho, assim, sabe, com olhos críticos de como é o funcionamento do meu sistema, eu tenho força. E a gente acaba criticando porque a gente não tem as competências sistêmicas. Como eu não sei que essas 3 leis invisíveis, elas estão funcionando em volta, então eu não sei como aquilo está acontecendo. Então, quando eu vou para outro campo, quando eu vou para o campo do relacionamento de casal, para o sistema do relacionamento de casal, e quando eu vou para o sistema do empreendedorismo, que é onde eu trabalho bem forte com vocês,
o que que acontece? A minha cabeça está toda confusa. Eu tô lá no passado, a minha criança birrenta está acionada, e aí eu acabo sentindo coisas que eu não sei explicar. Ale, eu quero muito ter sucesso nesse segmento, nesse negócio, mas por algum motivo eu não consigo seguir. Essa é a queixa mais comum. Então, a gente precisa, através de competências sistêmicas, de exercícios sistêmicos, em campo, movimentando o produto, movimentando o posicionamento, movimentando as vendas, a gente vai tendo mais clareza sobre isso. Aí, tá lá. Todas as empresas que trabalhei, fiquei em média 5 anos. Estou como consultora em uma multinacional. Em julho, completo 5 anos. Sinto patinar novamente. Não sei se volto para o corporativo. Tá. Se você sai dessa empresa e faz um novo movimento, 5 anos, né? Aqui é um movimento oculto que nós olharíamos para essa repetição, né? Dos 5 anos no campo, né? Aí precisaria acessar o seu campo, todo esse movimento. Não sei se volto para o corporativo. E você colocou uma carinha triste. Por que essa carinha triste? Ah, Maíse, agora que eu vi que é tu aqui. Depois que constelei individual com você 15 dias atrás, já melhorou muito o meu trabalho. Bonito, bonito esse movimento. Você estava bastante disponível para o trabalho. O ensinamento é, quanto mais disponível, mais rápido. Sempre que eu vou fazer uma intervenção, que eu vou participar de algo, né? Eu quero aprender algo, eu vou fazer um movimento. Um ponto importante para a gente é quem em mim vai para aquele processo. Eu vou fazer uma constelação. Quem em mim vai para a constelação? Quem eu levo? Como eu chego nessa constelação? Eu chego como uma pessoa, né? Eu falo que o melhor espaço é quando a gente chega, quando você se rende. Quando você se rende ao que vai aparecer no campo, quando você se rende a essa nova fotografia que é vista e dar o passo adiante, quando as pessoas chegam no PAIS, no Programa Avançado Empreendedorismo Sistêmico, disponível para estar ao vivo, disponível para assistir os conteúdos e depois disponível para poder experimentar. Por quê? Porque vem o conhecimento, vem uma experimentação que vira a sua própria sabedoria. Então é bonito. A Maria Luísa aqui da Parafine colocou: estou na segunda fase e já pagou. A entrega é grande. Ale, gratidão. Muito bom. E por que isso acontece, né? Eu estou fazendo isso de um lugar muito leve, de um lugar muito feliz. Tudo que é implementado no programa, tudo que eu trago aqui para vocês no conteúdo aberto, são coisas que eu estou vivendo no meu dia a dia. Ale, você não tem os seus perrengues? Eu tenho perrengue todo dia. Todo dia a minha criança birrenta é acionada e eu tenho que usar a minha própria teoria, quem em mim, que ela nasceu, né, em mim. O que eu percebo, né, que de tanto conhecimento que eu tinha, de tanto laço, de tantas experiências, quando o conhecimento sistêmico chega para mim, ele me fez juntar todas as peças. É como se eu tivesse todas as peças, mas eu não tinha uma fotografia do que aquelas peças formavam. Então, quando chega a visão sistêmica, é como se eu visse a fotografia daquilo. E aí eu começo a juntar tudo, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, quanto no crescimento que vem acontecendo. E eu falo, sabe crescimento do quê? É um crescimento meu de dentro para fora, de como eu tenho me sentido, entende? Da mulher mais leve que eu sou, nos meus relacionamentos, sabe? Não tão workaholic ali, metas, aquela coisa, aquela doideira toda, que é boa também, que faz parte, mas que também não precisa ser tão, como se diz, doida, né? Assim, muito excessiva. A Ítala colocou: vive em picos e vales. Nas vendas, gosto, me considero uma boa consultora de beleza, porque gosto de trazer a autoestima das pessoas. E como está a sua autoestima? Quando você traz essa autoestima, ela é uma coisa que está ligada ao seu propósito, ou quando você quer buscar e trazer a autoestima para essas mulheres, é porque você viu dentro do seu sistema muitas mulheres que foram mexidas e abaladas com a autoestima. Ou você é essa mulher mexida com isso. Então, muitas vezes a gente entra, que é o que a gente vai falar da postura salvadora. Não sei se é o seu caso aqui, estou usando aqui esse conteúdo de forma didática. Então, eu faço um movimento
como se eu precisasse salvar o meu cliente, como se eu achasse uma injustiça a pessoa não ter uma conexão com a autoestima, percebe? Eu pego aquilo como uma missão. Muitas vezes isso é uma dinâmica oculta, que às vezes você consegue ver, pode ser na sua mamãe, na sua vovó, numa titia, numa bisavó, só que pode ser que ela esteja gerações atrás. E às vezes aquilo fica pesado demais para a pessoa seguir. Agora não, eu quero ser uma consultora de beleza porque é uma coisa que eu gosto, que eu me divirto. Eu acho, percebe? A própria forma da pessoa falar, ela é leve. Então o propósito é leve. Ale, qual é o seu movimento dentro do Paz? É um movimento de propósito. Eu uso os meus talentos, eu uso a minha experiência, eu uso a minha história. É claro que eu tenho, por exemplo, eu como empreendedora, eu tive contextos de muitos empreendedores e empresas dentro da minha família que quebraram. Qual que é o meu movimento? De seguir a minha família. Agora, sistemicamente, eu sei que é esse movimento. Então, o que, que eu faço? Tudo que está sendo criado na minha empresa traz como símbolo toda a minha família, a falência do meu avô, a falência do meu pai. Então, no lugar de eu repetir o padrão, eu digo a eles, né? Graças a vocês terem quebrado as suas empresas que eu não preciso quebrar. E a partir de agora, vocês seguem comigo na minha. Aonde que é esse seguir, Ale? Ele é na alma. Então, fica leve. Porque empreender para mim não quer dizer eu repetir um padrão. Empreender para mim quer dizer que ao experimentar a minha vida, dentro dos negócios, né? Eu tinha vontade de ser uma treinadora, eu tinha vontade de, enfim, viajar, de estar mais em movimento do que o movimento como eu fazia numa empresa, quando eu trabalhava no corporativo. Então, eu fui trazendo para esse lugar leve. Talvez em algum momento ele até tenha sido, né? Esse movimento pesado. Por isso que os ensinamentos sistêmicos, eles vão trazendo uma leveza para gente. A Laura colocou exatamente assim que me sinto, né? Não é fácil sair desse movimento, mas é possível. Eu preciso estar disponível. Então, quando vocês estão disponível na presença de alguém que você entende, né? Se você buscou um produto, um serviço, um livro, um curso, seja lá o que for. O que é importante? É importante a gente estar disponível. No episódio de amanhã, que eu vou falar sobre plano e como ir para essa postura adulta, eu já falei sobre isso no episódio e eu falo muito para vocês aqui no aberto, a questão de nós estarmos prontos para receber ensinamentos. Recebo aquele ensinamento, só que muitas vezes o que acontece? Se eu estou fora da ordem, alguém fala uma coisa, eu falo, isso aqui eu não quero fazer. Isso daí que a Lê tá falando deve ser uma besteira. E aí você não olha para o meu lastro, você não vê aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando é o que eu estou fazendo e que eu tenho expertise naquilo. Então você deixa de tomar aquilo que eu estou te entregando por conta da postura fora de ordem. Então tem muita gente que faz o quê? Compra um curso, compra uma mentoria, mas não vai até o final. E provavelmente quem tem problema de autoridade com o seu mentor, com sua professora, com o seu professor, quando olha no histórico, tem problemas aonde? Tem esse problema de hierarquia com os próprios pais. São pessoas que vieram do mundo corporativo e que desafiavam muito os seus chefes. É bem interessante isso. Então, ver é ser livre. Quando a gente vê, Ale, o que eu faço com isso? Isso foi certo ou foi errado? Isso é uma referência do passado. Você aprendeu com isso? Você aprendeu que você pode ir para um movimento de ordem e ser mais leve? Porque o que a gente quer? A gente quer ir para frente. A gente quer traçar planos, a gente quer viver esses planos no dia a dia e que o nosso dia seja um dia gostoso, seja um dia leve, seja um dia prazeroso. Como para mim tá uma delícia estar aqui com vocês. E eu tô o quê? Eu tô trabalhando. A Casey colocou, e se me vejo andando em círculos nesse sentido da cobrança? Quem tá andando em círculos é quem tá em dúvida, assim, ó. Eu olho para trás ou eu olho para frente? Então, eu não tomo uma decisão, né? Enquanto eu estou andando em círculos, quer dizer que eu não fui nem para frente e nem fico presa lá atrás, né? Então, assim, qual é o movimento, né? Como se fosse um ponto de decisão mesmo. Qual é o ponto de decisão e o que eu vou experimentar? O que eu vou experimentar? Quando eu tomo esse ponto de decisão, a gente falou também sobre isso no episódio 1, né? Como é que eu saio desse movimento da minha criança birrenta que ficou presa no passado, né? É um programa que está rodando. É um programa que está rodando em você, Casey. O programa ficar rodando, 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 rodando. O que a gente precisa? De um programa novo. Como que eu saio desse programa para um programa novo? Eu preciso começar a repetir um outro movimento. Só que eu preciso fazer 1, 2, 3. Se eu fizesse 3, 4, eu vou voltar para aquele. Então, é um movimento, é uma escolha, né? A gente fica brigando
E tá perto, né? Quanto mais perto a gente tá de pessoas que a gente olha, e essas pessoas elas já estão indo para esse lugar bonito, porque se eu tenho crenças em relação a determinados movimentos, e eu estou me cercando, porque provavelmente é isso que a gente faz, e eu estou me cercando de pessoas que também estão dentro daquele contexto, aquele contexto me suga. Então, quando eu começo a me movimentar com pessoas diferentes, que têm uma experiência diferente sobre a vida, que estão conquistando coisas que eu gostaria de conquistar, então eu tenho que chegar humilde para essas pessoas e assim, o que essas pessoas estão fazendo que eu poderia fazer experimentar? Às vezes eu vou perguntar, eu vou aprender, né? Então, assim, dentro dos nossos produtos, é muito comum a gente estar ensinando o quê? Os caminhos que a gente está fazendo. A Cris colocou, é difícil consolar duas funções. É difícil, Cris, tem toda a razão. É como se eu quisesse me afastar mais das pessoas. Você vê, é um ponto, é um processo relacional. Quando se relacionar para você foi perigoso? Quando se relacionar para você foi doloroso? Você sabe que eu tive, vou contar algo aqui para vocês, que eu tive uma reflexão esses dias, né? Esses dias eu estava olhando para a Alessandra do passado e falando assim, cara, eu era uma pessoa muito general, muito dura com as pessoas, sabe? No mínimo erro de alguém da minha equipe, dos meus irmãos mais novos, né? Eu sempre, mesmo que eu falasse de uma forma mais doce, às vezes nem sempre era assim, mas eu tinha uma crítica muito grande em relação ao erro, né? Por que essa pessoa errou numa coisa tão simples? Sempre tinha um julgamento dentro de mim. Às vezes posicionado verbalmente, não. E aí eu me lembrei que quando eu era criança, eu não lembro dessa cena, porque são coisas assim, menos de 2 anos, da minha mãe me contando e até mesmo da minha tia contando. Que eu chegava perto da penteadeira, assim, onde estavam os perfumes ali da minha mãe, e eu queria pegar, e minha mãe falava assim, não, já tinham esse movimento. E a minha mãe e meu pai, eles sempre foram assim muito rígidos nesse ponto, sabe? Da educação, ó, nós vamos a uma festa, não é? Então sempre tinham as orientações, era um movimento, era o melhor que os meus pais podiam fazer. Como que a Alessandra, criancinha do 0 aos 7 anos, aprendeu sobre qualquer errinho, sobre deixar qualquer coisa, sobre deixar o brinquedo espalhado? Não existia isso, não tinha esse movimento. Então, quando eu cresço, então o quê? Esse programa, ele continua. Se num determinado momento você não decide que você pode ser mais leve dentro do seu contexto, dentro do seu programa, ou se eu acho aquilo, por exemplo, eu poderia continuar achando que essa postura, como por muito tempo eu achei que era a postura certa, e depois eu vi que esta postura me afastava das pessoas. Então eu começava a ter o quê? Um deslocamento. Então a gente está falando de uma coisa, cara, que ficou arrastado ali 30 anos, 40 anos, num contexto que aconteceu lá do 0 aos 7 anos. Então tudo isso a gente vai tendo percepção. Então agora, nesse momento, quando eu me lembrei disso, eu falei, nossa, que interessante, né? Porque às vezes você pergunta, né? Nossa, por que eu sou uma pessoa assim às vezes? Porque o programa foi instalado. Só que quando a gente cresce, a gente também quer ter as nossas características individuais. Gente que não flui no online. É toda uma construção, Andréia, porque se você for pensar o online, a gente não foi treinado para empreender. A gente foi treinado para ir trabalhar numa empresa corporativa, a gente vem da era industrial. Então, todo esse campo, ele tem toda uma força. Quando a gente pensa em ir para o online, é muito desafiador para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, esse é um ponto desafiador. Por quê? Porque você está chegando num campo novo, porque esse campo novo pede exposição. Então, tudo que vai pedir exposição, porque assim, ó, quando a gente chega no ponto de exposição, o nosso maior medo, o que a gente mais precisa fazer no online é se expor. E o nosso maior medo, né? A gente tem medo do julgamento, depois a gente tem medo da morte, depois a gente tem medo de sangue. Olha só que doido. Então, em primeiro lugar, está o medo do quê? O medo do julgamento. Então, para eu não ser julgada, porque quantas vezes eu fui julgada dentro do meu contexto de vida até aqui? Como é que foi isso lá atrás? Como é que foi com meus amiguinhos da escola? Como é que foi isso dentro do meu sistema familiar? Como que essas coisas aconteceram? Então, a gente precisa, na fase adulta, ir caminhando para o conhecimento. O conhecimento, frase de Emmanuel, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, através do conhecimento, eu posso fazer novas escolhas. Através do sistêmico, eu tenho conhecimento, eu tenho novas escolhas e eu vou fazendo os próprios processos de liberações, né? Eu vou indo para um outro lugar dentro de mim em relação a isso. Aí ela perguntou, e se eu preciso constelar? Amo ser livre para ir e vir, fazer minha agenda, não ter chefe. Eu vou contar uma coisa para você.
Bom, primeiro eu vou responder sobre constelar, né? O que é importante pra gente é assim, ó, o constelar, ele é um momento íntimo, ele é um momento sagrado, ele é um momento bastante especial. Por isso que nós, né, quando nós facilitadores ou consteladores, a gente sempre quer saber qual é o tema, né, de qual lugar aquela pessoa está vendo aquela intervenção. Porque quanto mais você vem com o seu coração aberto ou apertado para uma intervenção, mais ela vai ter força ou não. Esse é um ponto. E aí você colocou, amo ser livre, né, de ir e vir, fazer a minha agenda, não ter chefe. Quando a gente está empreendendo, a gente acha que não tem chefe. Mas a gente tem chefe sim, né? Até porque às vezes a gente mesmo tem que se posicionar como nosso próprio chefe, dentro da nossa rotina, dentro daquele contexto que a gente está trabalhando ali. Então, fazer a nossa própria agenda, ela também implica, né, em outros aspectos. Aí eu perguntaria aqui para a Ítala, quem você está dizendo isso? É dentro quando... Porque essa frase poderia ser traduzida e trazida dentro de uma postura adulta, e ela poderia ser trazida também dentro de uma criança birrenta que acha que empreender é uma coisa, mas quando, na verdade, empreender é outra, né? Aqui é só uma provocação para você, não sei de qual lugar você falou a frase. A Grace, ela é querida. No Paz, conseguimos fazer esse movimento de desenvolver o produto? Estou já fazendo uma lapidação com os conteúdos seus e o que já tenho. Sim, Grace, por quê? Quando você chega lá, você vai ver que esse produto já existe. Esse produto já está em você. A gente fala sobre lastros, sobre as experiências passadas, sobre tudo aquilo que você já estudou, quem são as pessoas que você quer ajudar. Vocês têm me ouvido falar muito aqui, ó, empreender é dar o que sobra. Então, o que é o seu produto? É o que sobra em você. E sim, aí esse produto vira isso para este público. E quais são os entregáveis desse produto? A resposta para você é sim. Mas para dizer para você que dentro das competências sistêmicas a gente vai vendo que o quão forte a gente já está. A Cristina, sou professora e abri um pequeno negócio. Estou achando difícil conciliar os dois. Sim, você está dividindo a força, você está dividindo a energia. Cris, qual é o contexto, né? Qual é o contexto? Esse negócio novo, ele foi criado para... Qual é o propósito dele? E o seu propósito como professora. É quase como se você tivesse que contar para os dois tudo o que está acontecendo. Como você é professora, você está numa egrégora muito grande, muito forte. Você está num campo sistêmico muito forte, porque você está no campo da educação. Então, como você vai fazer uma transição para um outro negócio, é como se você tivesse que dizer para esse negócio novo. O movimento é assim, ó. O novo tem força quando o que veio antes está em paz e segue através do novo. Então, o que da professora ou tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, para esse negócio novo existir, provavelmente você deve estar usando tudo ou parte das economias que você tem como professora. Então, é como se você tivesse que dizer para os dois, para o novo, que ele é continuidade daquele que veio antes. É como se você tivesse que fazer uma junção, sabe? Entre os dois. Então, isso pode aliviar esse ponto de onde você está dividindo energia. Então, quando eu vou fazendo essa conciliação, é como se eu não estivesse dividindo energia. Parte do meu tempo eu estou fazendo uma coisa e parte eu estou fazendo outra. Eu vivi isso quando eu tinha só a minha empresa de treinamentos, a minha consultoria presencial, e depois eu vou para o online. Aí tudo vai mudando, o enfoque vai mudando. Então, eu chamo de projeto patrocinador e projeto novo. O projeto patrocinador patrocinando o projeto novo, o projeto empreendedor. E eu sempre digo para o projeto patrocinador, eu agradeço, eu digo que graças a ele que esse novo está vindo. Percebe que é um processo de inclusão, um processo amoroso e um processo de ordem. Olha aí a gente falando da importância de vivermos diariamente a questão da postura sistêmica. A Lu colocou, Ale, você é minha professora. Feliz em ser sua professora. Muito, muito feliz. Bom, já estamos aqui em 1 hora, daqui a pouquinho eu vou atender. Então, diz para mim, o que você aprendeu aqui hoje? O que você leva daqui hoje?
Tô vendo aqui que tem mais perguntas. Aqui não vou conseguir responder todas. Me identifico com a sua história. Meus pais também foram rígidos. Eu entendo que era o que eles sabiam e eu. O que você leva daqui desse nosso encontro de hoje? Gratidão aqui. Ficamos com 75 pessoas por muito tempo, quase 80. Então, muito feliz que vocês estão aqui. Muito feliz em poder contribuir. E quem está participando da minissérie está dentro dos grupos de WhatsApp. A gente vai colocar o link que às 14 horas eu vou responder perguntas sobre o episódio de ontem. Gratidão, coragem, o que você leva daqui hoje, estar aberto às pessoas. O processo relacional é o que mais traz sucesso para a gente. Ir para ação com coragem, postura sistêmica. Obrigado por este exercício. Gratidão. Ale, adoro te ouvir, sou empreendedora, tenho um ateliê em casa. Ai, que gostoso, Yasmin. Quero crescer, mas sinto-me estagnada. Vem me acompanhando aqui para a gente ir destravando isso. Gratidão pelos ensinamentos. Então é isso. Um grande beijo no coração de todos vocês. Muito feliz. Lembre-se que todas as terças-feiras, às 9 horas, temos o nosso encontro aqui. Acompanhem a minissérie essa semana. Em breve serei sua aluna. Muito bem, muito bem. Então, ó, um grande beijo no coração de todos vocês. E lembre-se, né? A força do amor seguida da ordem. Não. O amor segue a ordem. Quando a gente coloca as coisas em ordem, o amor tem total força. Acabei de olhar para o meu trabalho, abençoando meus novos projetos, patrocinando os meus aprendizados. E foi lindo. Isso mesmo, a gente faz... Ah, deixa eu contar para vocês. Eu tenho pecinhas de trabalhos anteriores. Então, eu estou sempre com a minha calculadora aqui, que eu usava muito no corporativo. Então, se vocês têm coisas que lembram, né, e que elas podem ficar perto ali de vocês, né, onde vocês trabalham, ou num cantinho aí na sua estante, você pegar algo do seu trabalho anterior e honrar, né? E ter alguma coisa física deles ali. É um exercício também para fazer. Um beijo grande no coração de todos vocês e espero vocês mais tarde. Beijo!